Olá, vamos meditar em Marcos, lá no capítulo 8, versículo 38. Ele coloca que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isto que Jesus quis dizer, condenando qualquer derrogação da lei de Deus e mesmo um pensamento, porque ele é um sinal de impureza. E este princípio leva-nos naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. Escreve-nos Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, no item 7. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições segundo o maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma marcha que ela está se esforçando para apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, ela se sentirá mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca meios de praticar um mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, esta criatura, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Mas aquela que ainda tem esses pensamentos, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Porém, existem aquelas que têm esses pensamentos e neles se compraz. Então, esta ainda está sob a força do mal. Nenhum trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, ele leva em conta todas estas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, nesta passagem também, lá em Jerusalém, chegaram-se próximos a Jesus uns escribas e fariseus, dizendo: Senhor, por que desobedecem os teus discípulos à tradição dos antigos? Então, Jesus responde a eles: Eu, porém,
vos digo: por que então vocês também desobedecem o mandamento da lei de Deus? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que seja o pai ou a mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. E assim vocês invalidam, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Está em Mateus, no capítulo 15. E ainda Jesus continua: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, porque ele disse que vocês honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando então Jesus a si toda a turba, disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: sabe, Senhor, os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados. Mas Jesus respondeu a eles: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, nós fomos buscar também para nossa reflexão no livro Pão Nosso, na lição que traz o seguinte: o sacrifício e ofertas e holocaustos e doações pelo pecado que não quisestes e nem te agradaram. Colocado na carta aos Hebreus por Paulo. E Paulo, ao dizer estas palavras, inspirou Emmanuel, que escreve uma mensagem belíssima sobre as oferendas ao altar, que Jesus se refere tão bem no início dessa nossa meditação. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e de pesados holocaustos. E essas manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, nos nossos tempos modernos, nós verificamos lamentáveis plúridos de excentricidade nos votos dessa natureza, porque o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que nós podemos abrigar no santuário do Espírito é realmente aquela que Jesus nos apresentou, revelando Pai Nosso e Justo à espera dos nossos testemunhos e da nossa compreensão e do nosso amor. Na própria terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja aos filhos
um constante movimentação de ofertas inúteis. Este pai de família, no propósito da sua vigilância afetuosa, nas suas iniciativas, eles não aguardam que os homens caprichosos e falíveis possam atribuir semelhante falha ao Todo-Poderoso, no pressuposto de conquistar as benemerências celestes. Então, meu amigo ou minha amiga, é indispensável trabalhar contra os enganos, porque a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas. Ele nos pede ânimo, serenidade para aceitar a vontade sublime e colocar a sua vontade em prática. E quando Jesus diz: deixai que os cegos, que são condutores de cegos, e se um cego guia outro cego, ambos vão cair num buraco, e respondendo-lhe a Pedro, Jesus explica-nos esta parábola e diz: também vocês estão ainda sem inteligência, fala Jesus a Pedro. Vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são aquelas que faz mal ao homem e o torna imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são aquelas que fazem imundo o homem. Mas comer com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Então, quando Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa, e o fariseu começou então a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor disse: agora, vós outros, os fariseus, vocês limpam o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso coração está cheio de rapina e de maldade. Nércios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles estavam apegados às práticas das regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma, pois era muito mais fácil observar as práticas dos atos exteriores do que reformar-se moralmente. De lavar as mãos e de limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam-se quites com a justiça de Deus, porque
habituavam a esta prática e eles continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Porém, no futuro, vai escrever o seguinte: e não mais ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o outro irmão, a prisão fechará suas portas, os tribunais ficarão em silêncio, os canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo e as baionetas repousarão. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece vai se constituir de alegria e de louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Então, a pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculos de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Eis porque Jesus disse estas palavras. E ainda ele diz que é em vão que este povo me honre com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. E é a esse acréscimo que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando ele diz: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Não é suficiente ter a aparência de pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3F todas as quartas-feiras à tarde e hoje estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 7 a 10. Senhor, que todas essas reflexões
neste tema maravilhoso, bem-aventurados os puros de coração, possam tocar a nossa alma e nos auxiliar a nos iluminarmos, crescendo assim espiritualmente para sermos cada vez mais felizes, mais fraternos e mais harmônicos, como tarefeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos.